Vamos aqui então analisar todas as referências das lendas no filme Origem dos Guardiões, ou se você preferir, ver todos os erros que tem no filme. Lembrando que não é porque tem coisa errada que o filme é ruim, ok? Mas no fim, eu vou dar a minha opinião sobre a adaptação, então deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha aí e vambora. O filme então começa mostrando o protagonista da história, ou pelo menos o principal deles, o Jack the Frost, ou pros íntimos, o João Friagem. Já pelo design dele eu curti pra caramba o personagem, eu não sei se essa foi realmente a intenção deles, mas o Jack do filme me pareceu muito um elfo nórdico, o que faz muito sentido, porque uma das teorias diz que Jack acabou surgindo de uma figura nórdica, um elfo que recebeu o nome de Joko Frost. Eu até diria que faltou umas orelhinhas pontudas ali, mas nunca foi citado que elfos têm esse tipo de orelha. Outras coisas que eu gostei muito foi o casaquinho que ele usa, o cajado dele também, o cabelo prateado, que apesar de nunca ficar citado nas histórias que ele tem essas coisas, ainda assim eu achei muito legal. O Jack se diverte ali enquanto descobre os seus novos poderes, combinando muito com o que diz a lenda sobre o personagem, um espírito que se diverte e adora espalhar o frio. Aí então chegamos na parte que Jack chega em uma vila, ali perto de onde ele estava, e ele ainda estava muito animado e sai perguntando para as pessoas que lugar é aquele, mas então ele descobre que ninguém está vendo ele. Eu sei que essa parte tem muito a ver com o tema do filme, que as pessoas veem o que elas acreditam, mas o Jack Frost da lenda tem três formas diferentes, a de um velho, a de um jovem, que obviamente é aquela que pegaram para o filme, e uma forma invisível, que seria uma outra explicação para essa situação. Em seguida somos apresentados ao Papai Noel mais diferenciado e mais legal dos filmes, o Papai Noel russo, ou também chamado de Norte. Ele é um cara bem grande e parece ser forte também. Das pesquisas que eu fiz bem por cima sobre a história desse personagem, ao que parece ele foi inspirado nos cossacos, que eram um povo nativo das estepes das regiões de sudeste da Europa, principalmente da Ucrânia e do sul da Rússia, o que explica um pouco esse sotaque dele. A aparência de um cara barbudo e forte com certos poderes místicos me lembrou muito duas figuras. A primeira é o deus eslavo Perun, que como vocês estão vendo aí, é um cara barbudo também, e que aparecia sempre montado em um cavalo, e tinha o dever de proteger a terra e a humanidade. Outro deus que não tem como fugir é o Odin, que até alguns dizem que serviu de inspiração para a criação do Papai Noel. Dizem até que ele visitava algumas pessoas usando seu cavalo Sleipnir, que viria mais tarde a ser substituído pelas renas do Noel. E tanto o Perun quanto o Odin passavam essa imagem de um homem mais velho e com barba branca, mas ainda assim eram muito guerreiros e muito fortes. Outra coisa é que o São Nicolau, que é o santo que inspirou também o Papai Noel, apesar de ser grego, ele é considerado o padroeiro da Rússia. E se você quiser saber mais sobre a história do Papai Noel, eu tenho um vídeo sobre ele aqui no canal. Tem também os duendinhos do Papai Noel, que tem os chapéus vermelhos lembrando elfos ou gnomos, como por exemplo o Red Cap e o Trasgo de Portugal. Ele tem também alguns companheiros peludos ali, que provavelmente são Pé Grande e Yetis, que são basicamente o mesmo bicho, só que o Yeti mora nas neves. Enquanto o Norte está ali olhando para o globo, aparece pela primeira vez o vilão do filme, o Bicho Papão. Na verdade, ele não aparece em si ali exatamente no momento, é mais a forma dark dele, aquela névoa negra, envolvendo todo o globo do Noel. O que me lembra que realmente o Bicho Papão está em todo o globo, está em todo o planeta, cada lugar tem a sua própria versão da criatura, mas a gente fala mais sobre ele quando ele realmente aparecer. O Norte então convoca os Guardiões para falar sobre o que aconteceu e somos apresentados aos outros membros. A Fada do Dente, que tem um estilo de uma fada popular mesmo, com asas e tudo mais, e apesar de termos esse tipo de fada em mente, a Fada do Dente em si pode ser qualquer criatura mágica do povo das fadas, desde um elfo barbudo e feio até essa fada bonitinha aí. Temos também o Coelhão, ou Coelho da Páscoa, e o Sandman, mas como os dois têm uma parte ali que eles são meio que protagonistas, a gente fala deles depois. Os Guardiões ficam conversando e discutindo sobre o que aconteceu, até que o Homem da Lua revela para eles que o Jack seria um novo guardião. E em um momento ali tem uma referência a um Leprechaun que aparece na cabeça do Sandman. Sobre o Homem da Lua, eu até achei que ele poderia ser um deus, mas parece que ele foi um homem mesmo que viveu em uma era de ouro, onde todos os sonhos eram possíveis. Então não sei se vale tão a pena assim falar sobre ele. Se alguém souber algo interessante, pode deixar aí nos comentários. Então a gente volta para o Jack e começam a aparecer algumas referências da lenda. Como por exemplo, ele começa a congelar várias coisas, só que na lenda ele faz esculturas e pinturas muito bonitas e não totalmente aleatórias. E o Jack do filme também começa a causar uma confusão ali por causa de bolas de neve, o que combina muito com a personalidade de trickster e brincalhão que ele também tem na lenda. Depois disso, a noite cai e a areia do Sandman aparece. E o Sandman, ou João Pestana, como é chamado no Brasil e em Portugal, é uma lenda de um homem que usa sua areia mágica para gerar sonhos nas pessoas, sendo o sonho podendo ser ruim ou bom dependendo do comportamento do indivíduo. A areia que
a gente tem nos olhos depois de acordar, segundo a lenda, é causada por ele. Na próxima cena, o Breu aparece por si só, e o design dele me lembra muito inclusive o Sandman da DC e até mesmo o Hades da Disney por causa da roupa. O Breu ali na cena começa a mexer no sonho de uma criança, gerando um pesadelo, e de fato, essa é uma das coisas que um bicho papão pode fazer. E até mesmo a palavra pesadelo em si vem desse tipo de criatura, como a pisadeira do Brasil, uma bruxa que acaba se sentando sobre o peito das pessoas enquanto elas dormem. Em inglês, a palavra nightmare vem dos mares, que são criaturas que fazem basicamente a mesma coisa, e podem ser vistas também como um tipo de bicho papão. Logo após a cena do Breu, o Jack é sequestrado pelo Coelhão e os Yetis. Os Yetis voltam para a Sala do Norte através de um portal ali causado por um globo de neve, e o Coelhão faz igual Pernalonga e abre um túnel no chão. No meio do convencimento para tornar o Jack um dos guardiões, o Coelhão fala que ninguém acredita nele e ele não existe. O que combina com uma teoria que eu vi uma vez que diz que os deuses desejam ser venerados não somente por causa do ego deles, mas que conforme eles são venerados, o seu poder aumenta e eles continuam existindo. Logo depois do discurso do Norte feito para o Jack, aparece o trenó do Papai Noel. E no filme, pelo que eu contei, o trenó é puxado por 6 renas, mas na história normalmente são 9, e sendo elas Rodolfo, Corredora, Dançarina, Empinadora, Raposa, Cometa, Cupido, Trovão e Relâmpago. Então eles acabam no Palácio das Fadas, que foram atacadas pelo Breu, e também é onde ele explica o que queria, né? Que na verdade ele queria o que os guardiões têm, a crença das crianças. Ali também aparece um dos cavalos do Breu, que me lembrou muito o Kelp, da mitologia celta, o monstro que assume a forma de cavalo e depois afoga as pessoas, e entre as suas vítimas tem as crianças. Inclusive os mares, que originaram os pesadelos, podem ter também a forma de um cavalo. Nessa parte também é citada a Idade das Trevas, onde o Breu teria sido bem mais forte, o que faz muito sentido também, já que, como eu disse pra vocês, o próprio nome pesadelo tem origem com o bicho papão, e essas lendas eram ainda mais fortes na época da tal Idade das Trevas. Bem, como o Breu tinha prendido as fadinhas que pegavam os dentes, as crianças então começaram a parar de acreditar na fada do dente, e o palácio dela começou a se desfazer. Então, para tentar dar uma ajuda, o Jack finalmente se junta com os guardiões, já que eles prometeram também que ajudariam ele com as suas lembranças. Então eles partem para combater o Breu, pegando os dentes das crianças eles mesmos. Inclusive nessa parte aparece um ratinho brigando com uma fada, né, porque o rato também estava pegando o dente, e deve ser uma referência a La Bonne Petite Souris, que inclusive eu não conhecia, que é um conto escrito por Madame de Noël, onde uma rainha acaba sendo aprisionada por um rei muito mau, e para se libertar ela pede ajuda de um ratinho em sua cela, só que esse ratinho na verdade era uma fada disfarçada que se esconde debaixo da almofada do rei, e durante a noite, como vingança, começa a roer as orelhas, o nariz e atormenta o rei pelo resto da vida. E desse conto surgiria também o rato do dente, que assim como a fada também busca o dente das pessoas durante a noite. Então vamos para a minha opinião, uma das melhores partes do filme, quando ocorre uma batalha entre o Sandman e o Breu. Inclusive o Sandman desse filme parece ser um alien, pelo que me falaram, e por isso e também por causa do design dele me lembrou muito o Rasturo, Rei de Amarelo de Lovecraft. Só lembrando vocês que o Sandman da lenda mesmo não é fofinho igual do filme não, ele é um velho bem feinho como vocês estão vendo aí na imagem. E depois da batalha contra o Breu, o Sandman acaba meio que morrendo, ou pelo menos parece que tinha morrido. Depois de um breve luto, os guardiões vão para salvar a Páscoa. E agora finalmente a gente vai falar do Coelhão. Vamos falar um pouco sobre o Coelhinho da Páscoa, que apesar de hoje em dia a Páscoa ser ligada à ressurreição de Jesus, a data já existia muito antes e era usada para celebrar o equinócio de primavera. O nome em inglês da Páscoa, inclusive, que é Easter, provavelmente vem de uma deusa da fertilidade, a Ostara ou Eostra, e dois de seus símbolos eram o coelho e os ovos, e daí surgindo o coelhinho da Páscoa. Mas um coelho em específico em si não existe. Na verdade, basicamente todos os coelhos seriam um símbolo da Páscoa. E depois de pintar os ovos com pernas, o Jack leva uma menininha até a casa dela para que ela pudesse dormir. Só que depois ele acaba achando o covil do Breu e consegue até libertar umas fadas, mas na verdade tudo isso acabaria sendo uma armadilha do bicho papão para estragar a Páscoa e dar a entender que o Jack acabou ajudando ele. Com isso, as crianças param de acreditar no coelhão e ele começa a ficar invisível e pequenucho também, e o Jack acaba se isolando por um tempo. O Breu tenta até convencer o Jack a ficar do lado dele, mas não dá certo, então ele usa uma fadinha para conseguir o cajado de Jack e quebrá-lo, o que dá certo.
E aqui eu já não entendi exatamente o que aconteceu, mas parece que o Jack lembrou da sua vida anterior, em que ele era um humano e já bastante brincalhão, que ao salvar o que parece ser a irmãzinha dele de cair no gelo, acabou caindo ele naquele lago e se tornou o Jack Frost. O que aí já diferencia bastante da lenda, já que o Jack nasceu um espírito do inverno. Depois de lembrar de sua origem, o Jack junta o cajado e parte para enfrentar o Breu de novo, que inclusive estava fazendo um discurso de vilão na Fábrica do Norte, até perceber que ainda tinha uma criança que acreditava nos Guardiões. Criança essa que o Jack conhecia, e aqui começa o que seria a batalha final. O Jack chega primeiro na casa da criança e convence ele da sua existência, fazendo uns truques com o gelo. Logo depois chegam os outros Guardiões, que inclusive o coelhão já tinha virado um coelhinho bem pequenininho e fofo, e logo depois deles chega o Breu para caçar a criança. E no meio dessa perseguição aí tem até uma cena muito boa do Norte, que até então era um cara muito forte com dores nas costas. Primeiramente o Breu dá um pau no Jack, mas depois ele, usando os seus poderes de gelo, passa por toda a cidade e começa a fazer as crianças acreditarem nos Guardiões novamente, o que dá certo. Inclusive na hora do pau comer mesmo, o Sandman reaparece e senta a mamona no Breu. Os Guardiões então recuperam seus poderes e o bicho papão é derrotado e caçado pelos seus próprios pesadelos. Eu tenho que admitir pra vocês que apesar de eu conhecer o filme, eu nunca tinha assistido, foi a galera da live que acabou me indicando. Mas falar pra vocês que as adaptações me impressionaram bastante, começando pelo Jack, que apesar de ter uma origem humana, que além do original não tem, toda a essência do Jack Frost tá nesse personagem. Ele se diverte com o trabalho, é um baita de um trickster, e até a personalidade dele no começo, de meio que não ligar, não estar nem aí para os Guardiões, bate muito com o personagem mitológico. O Norte também ficou muito bom, só do fato de colocarem ele como sendo um russo já foi muito legal. Primeiro porque o São Nicolau tem relações com a Rússia, e também porque quando a gente fala de Papai Noel, mesmo a gente morando no Brasil, a gente lembra de neve, não é? E nada mais forte para representar o Norte do que o famoso inverno russo. Fora o fato também dele ter umas espadinhas muito bacanas também. O Sandman, que virou meu preferido, lutando usando aquela areia como um chicote, foi muito incrível. Pena que ele acabou sumindo em uma parte do filme ali. O Coelho da Páscoa e a Fada do Dente não tem muito o que falar. Por não terem exatamente uma história específica, qualquer adaptação era bem válida. Assim, só o do coelhão abrir o túnel batendo o pé no chão e também usar os bumerangues ali, ele é muito estiloso. Esse filme tem uma das melhores adaptações de lendas que eu já vi. E se você quiser ver mais análises como esse vídeo aqui, eu tenho do filme Hércules e também do God of War aqui no canal. Vai estar aparecendo aí pra você. Você discorda, concorda com o que eu falei aqui no vídeo? Tem algum tema para um próximo vídeo? Deixa aí nos comentários. Não esqueça também de deixar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo. Valeu, falou, tchau.